como você sugere que isso seja feito? A sugestão que não é minha, é a sugestão do Conselho Brasil-Nação, que eu sempre esposo, é iniciar por uma reforma política, para se instaurar a democracia no Brasil. E a partir da reforma política, se fazer as demais reformas que devem ser feitas no país. Uma delas é a reforma, poderíamos chamar de reforma fiscal, mas que na verdade é a reforma do Pacto Federativo, de sorte a limitar as ações do governo federal aos assuntos nacionais. Hoje o governo federal tem 35 ministérios, ele trata de todos os assuntos, parece um município grande. Saúde, educação, meio ambiente, todos os assuntos, assistência social. Como é que pode um presidente coordenar uma reunião de ministério com 35 ministérios? Se você fizer uma conta, dar a cada ministro 15 minutos para falar, e depois 5 minutos de intervalo, você gasta 11 horas para fazer uma reunião ministerial. Então isso é impossível, isso é irracional, isso não tem sentido. Os estrangeiros riem de nós com isso, às gargalhadas. Os Estados Unidos, os governantes, o Banco Mundial, eles vêm aqui fazer as análises dos nossos problemas e eles constatam que é totalmente irracional esse nosso sistema de governo. No entanto, vejam bem, isso é um problema nosso, não deles. Enquanto estivermos assim, está bom para eles, porque eles têm que nos controlar. Então tá, nós nos autocontrolamos para entregar as mãos deles. Então, a proposta que nós apresentamos é essa, uma reforma do Pacto Federativo que limite as ações do governo aos assuntos nacionais, do governo federal aos assuntos nacionais. Aos governos estaduais sejam limitados à construção da infraestrutura e do ensino superior. E aos municípios, os assuntos que dizem respeito mais diretamente à pessoa humana, que é saúde, a educação, o meio ambiente, assistência social, a produção de alimentos. Você está sugerindo, na verdade, que seja uma reforma política feita não pelos políticos, mas feita pela sociedade. Porque se formos esperar os políticos, os nossos políticos de plantão aí, fazermos uma reforma contra os seus próprios interesses, porque isso vai de encontro aos próprios interesses de cada um. Nós não vamos ter essa reforma nunca. Veja, nós temos que alentar a possibilidade de que a elite brasileira se canse de ver os demais países passar em nossa frente. Porque agora, por exemplo, hoje se compara aí 4 países, né? Rússia, China, Índia e Brasil, chamado BRICS, com os principais países emergentes. No andar da carruagem, nós vamos constatar daqui a 10, 15 anos que os outros 3 já se foram e nós ficamos para trás. Então, a elite poderá se convencer do seguinte, que é preciso organizar o país. E para isso, um instrumento legal e constitucional é a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva, eleita pelo povo para fazer uma nova Constituição, e os integrantes dessa Assembleia Constituinte exclusiva ficam inelegíveis por 20 anos para frente para cargos eletivos e para ocupar postos de chefia no governo. Ou seja, só pessoas isentas irão se candidatar. Ou, se não forem isentas, em se candidatando, estão proibidos de ocupar cargos públicos que se beneficiem das decisões dessa nova Constituição. Assim será possível, tá certo, uma Constituinte exclusiva fazer uma Constituição que dê perenidade ao nosso desenvolvimento e instrumentos adequados para competir com os demais países do mundo. Essa proposta me parece que vem de encontro assim, a um governo paralelo. Não. Se criar um governo paralelo ou se criar uma administração paralela a ponto de envolver e ganhar a que está hoje no poder. Não, não é bem isso. O governo constituído, eleito, por exemplo, esse ano, né, ele toca a administração como está a estrutura que temos aí, que é ineficiente, ela é viciada e assim por diante. Uhum. A par disso é que se elege uma Assembleia Constituinte que vai trabalhar independente de governo, vai trabalhar e elaborar uma Constituição. Todos os países... Perfeito, a pergunta é o seguinte, a legitimidade dessa Assembleia Constituinte? É total, dada pelo povo. Mas nós vamos ter 2 questões. Aqueles que estão no poder, que estão tendo seus interesses ameaçados,
e uma tentativa do estabelecimento de um outro regime no país. Não, não é tentativa. Se já se chegou ao ponto de eleger uma Assembleia Constituinte exclusiva, já foi tomada a decisão de que vai haver uma nova Constituição. Não é tentativa. Mas essa iniciativa partiria de quem? Olha, porque o povo está aqui. Tem que existir uma força por trás que acione esse povo. Os líderes da nação é que tem que tomar essa decisão para encaminhar essa solução. Historicamente, dizem os cientistas políticos que só em regime e em situação de ruptura é que se parte para uma solução dessa. Uma convulsão social, uma revolução e assim por diante. E que eles costumam sempre alegar no Brasil que não é o caso do Brasil. Há um adágio popular que diz o seguinte, que na porta do surdo você pode bater sempre, não vai acontecer nada. É o caso do Brasil. O regime de violência que já existimos, Estado paralelo, narcotráfico, pobreza, tá certo? Toda sorte de dificuldades. Hoje não basta o indivíduo formar o seu filho no curso superior, porque o filho dele não vai ter mercado. Você fala seu filho dentista, belíssima profissão, mas tem quem pague o serviço dele? Não tem. No Brasil nós temos hoje 1 milhão de engenheiros desocupados. Só no estado de São Paulo temos 420 mil engenheiros desocupados. Então nós estamos diante de calamidade pública, mas não querem enxergar. Por quê? Porque os grandes grupos econômicos estão supondo que suas reservas são suficientes para eles e as suas gerações seguintes viverem. Os políticos estão achando que sempre terão seus postos reeleitos e estão acomodados em cima desse formigueiro, tá certo? Mas, no entanto, todos os prédios com fortalezas, e cada vez subindo mais as fortalezas, assaltos toda hora, todo dia, em todo lugar. Então, estamos numa guerra, queiram reconhecer ou não. Não reconhecida. Não reconhecida, mas estamos. Isso poderá chegar a um ponto em que, então, se reconheça que é uma situação de ruptura e que tem que se convocar uma nova Constituinte para resolver esses problemas. Por exemplo, você pega o caso da Previdência Social, que nos dá anualmente um prejuízo aí da ordem de 50 bilhões de reais, né? E pagando aposentadorias medíocres, ridículas. Por exemplo, o engenheiro trabalha 40 anos e é aposentado com R$2.000 por mês. Um médico, né?